29 de julho. Bons dias. Antes de mais nada, deixe-me dar um abraço no Luiz Moratti, que acaba de não ser eleito deputado pelo 12º Distrito do Rio de Janeiro. Eu já tinha escovado a casaca e o estilo para o enterro do poeta e o competente necrológio. Ninguém está livre de uma vitória eleitoral. Escovei-os e esperei as notícias. Vieram elas, e não lhe digo nada. Dei um salto de prazer. Cheguei à janela. Vi que as rosas, umas grandes rosas encarnadas que Deus me deu, vi que estavam alegres e até dançavam. A música era um bater de asas de pássaros brancos e azuis, que apareceram ali vindo não sei de onde, nem como. Sei que eram grandes, que batiam as asas, que as rosas bailavam e que as demais plantas pareciam exalar os melhores cheiros. Umas vozes surdas diziam rindo: Moratti derrotado, Moratti derrotado. E que bonita derrota, Deus de misericórdia! Podia perder a eleição por 20 ou 30 votos. Seria então um meio desastre, porque abria novas e fundadas esperanças. Mas não, senhor, a derrota foi completa. Nem 50 votos. Por outros termos, é um homem liberto. Teve sua lei de 13 de maio. Artigo 1º, Luiz Moratti continuará a compor versos. Artigo 2. Ficam revogadas disposições em contrário. Não é que seja mal ter um lugar na Câmara. Tomara eu lá estar. Não posso. Não entro ali Não posso. Não entram ali relojoeiros. Poetas entram, com a condição de deixar a poesia, votar ou poetar. Vota-se em prosa, qualquer que seja prosa simples, ruim prosa, boa prosa, bela prosa, magnífica prosa e até sem prosa nenhuma, como o Sr. Dias Carneiro, para citar o nome. Os versos, quem os fez, distribui-os pelos parentes e amigos e faz uma cruz às musas. Alencar, e era dos audazes, tinha uma drama no pêrego. Quando foi nomeado ministro, começou mandando suspender a publicação, depois fê-lo publicar em nome do autor. E nota-se que a drama era em prosa. Suponhamos que Luiz Moratti saía eleito e que seu rival, o Augusto Teixeira, é que ficava com os 40 votos. Com certeza os versos de Moratti não passavam a ser feitos pelo Teixeira, e era talvez uma vantagem. Em todo caso, ficávamos sem eles. Onde estão os do Dr. Afonso Celso? José Bonifácio, se os fazia, enterrava-os na chácara. Podia citar outros, mas não quero que a Câmara brigue comigo. Vá lá, abraço e adeus. Agora é arrazoar de dia no escritório de advogado e festejar de noite. Não fazem mal as musas aos doutores, disse um poeta. Podem fazê-los aos deputados. Antes de mais nada, disse eu a princípio, mas francamente não vi se tinha mais alguma coisa que dizer. Prefiro calar-me, não sem comunicar aos eleitores uma notícia de algum interesse. Os leitores pensam com razão que são apenas filhos de Deus. Pessoas, indivíduos, meus irmãos, nas prédicas, almas nas estatísticas, membros nas sociedades, praças, no exército e nada mais. Pois ainda uma certa coisa, uma coisa nova, metafórica original. Ontem, indo eu no meu bonde das tantas horas da tarde para, não digo lugar, ao entrarmos no largo da Carioca, costeamos outro bonde que ia enfiar pela rua de Gonçalves Dias. O condutor do meu bonde falou ao outro para dizer que na viagem que fizera da estação do Lago do Machado até a cidade, trouxe um só passageiro, mas não contou assim como aí fica, contou por estas palavras. Que te dizia eu? Fiz uma viagem à toa, apenas pude apanhar um carapicu. Aí está o que é o leitor, um carapicu este seu criado. Carapicus, os nossos amigos e inimigos. Aposto que não sabias desta. Carapicu, como metáfora é bonita, e podia ser pior.
Boas noites. 16 de setembro. Bons dias. Venho de um espetáculo longo, em parte interessante, em parte aborrecido, organizado em benefício do incidente Mãos. Começou por uma comédia do Musset, texto em francês. Não confunda com o drama de grande espetáculo, Fechamento das Portas, representado há dias no Liceu, com alguma citação. Não, a peça de Musset é um autorzinho gracioso e límpido. Trata-se de um conde que vai visitar uma marquesa e não acaba de sair nem de ficar, até que a dama concluiu por lhe dar a mão de esposa. Clara alusão ao incidente Mãos. No dia seguinte, tivemos um drama extenso e complicado, cujos atos contei enquanto me restaram dedos, mas primeiro acabaram-se-me os dedos que os atos. Cuido que não passariam de 20, talvez 19. Boa composição, lances novos, cenas de efeito, diálogos bem travados. Um dos papéis escritos em português e latim produziu enorme sensação pelo inesperado. Dizem que a inovação vai ser empregada cá fora por alguns autores dramáticos, cansados de escrever em uma só língua e às vezes em meia língua. Os monólogos, os diálogos que eram vivíssimos e os coros foram, se assim se pode dizer, de obra humana irrepreensíveis. Essa peça, começada no segundo dia, durou até o terceiro, porque o espetáculo, para em tudo ser interessante, imitou esse uso das representações japonesas que não se contentam com 4 ou 5 horas. Não bastando o drama, deram-nos ainda uma comédia de Shakespeare, As You Like It, ou como diríamos em português, como aprovou a Vossa Excelência. Posto que inteiramente desconhecido do público, pareceu agradar bastante. 2 outros espectadores aplaudiram por engano umas cenas, em vez de outras, mas a culpa foi dos amadores que não pronunciaram bem o inglês. Como acontece sempre, algumas pessoas, para se mostrarem sabidas dos teatros estrangeiros, disseram que era preferível dar outra comédia do grande inglês. Muito barulho para nada, mas essa opinião não encontrou adeptos. Pela minha parte, achei o defeito da extensão. Espetáculos daqueles não devem ir além de 2 ou 3 horas. Verdade é que, sendo numerosos os amadores, todos quereriam algum papel, e para isso não bastava esse ato de Musset. Bem, mas para isso mesmo tenho eu o remédio, se me consultassem. O remédio era o fonógrafo, com os aperfeiçoamentos últimos que lhe deu o famoso Edison. Fez-se agora a experiência em Londres, onde por meio do aparelho se ouviram palavras, cantigas e risadas do próprio Edison, como se ele ali estivesse ao pé. Um dos jornais daquela cidade escreve que o fonógrafo, tal qual está agora aperfeiçoado, é instrumento de duração quase ilimitada. Pode conservar tudo, justamente o nosso caso. Acabada a representação em pouco tempo, segundo convinha a urgência e gravidade do assunto e do momento, se ainda houvesse amadores que quisessem um papel qualquer, grande ou pequeno, o diretor faria distribuir fonógrafos, onde cada um deles depositaria suas ideias. Podiam ajuntar-se 3 ou 4 para os diálogos. A reprodução de todas as palavras ali recolhidas podia ser feita, não à vontade do autor, mas 25 anos depois. Ficavam só as belezas do discurso. Desapareciam os inconvenientes. E reparando bem, está aqui o remédio a um dos males que aflige um regime parlamentar. O abuso da palavra. Não é fácil, mas é possível. Basta fazer uma escolha de oradores, um grupo para cada negócio, por ordem. Os restantes confiariam ao fonógrafo os discursos que a geração futura escutaria. No ano de 1913, por exemplo, abriam-se os fonógrafos com as formalidades necessárias, e os nossos filhos ouviriam a própria voz de algum orador atual discutir o orçamento da Receita Geral do Império. E perguntei ao nobre ministro, sabe que faleceu o tabelião de Ubatuba?
Esse homem padecia de uma afecção cardíaca, mas ia vivendo. Tinha mulher e 4 filhos, o mais velho dos quais não passava de 7 anos. Note, Senhora Excelência, que o tabelião nem era filho da província. Nasceu em Símbris e de uma família respeitável. Um dos irmãos foi capitão do 7º Regimento da Cavalaria e esteve em Itororó. A sua fé de ofício é das mais honrosas que conheço. Lê-la-ás daqui a pouco. Mas como dizia o tabelião de Ubatuba, ia vivendo com a sua afecção cardíaca e 2 dedos de menos. Circunstância essa que lhe tornava ainda mais penoso escrever, mas a qual se acomodava pela necessidade. A perda de 2 dedos originou-se de um fato doméstico, com o qual nada tem esta câmara, posto que ainda aí se possa ver um exemplo, não direi raro, mas precioso das virtudes daquele homem. Chovia uma das cunhadas do tabelião, mas eu prefiro chegar ao caso principal, a entrada de alferes Tobias. Senhores, estes alferes reticência. E deste modo, discursos que hoje não se leem chegariam à posteridade com a frescura da própria cor do orador. Os jornais do tempo os reproduziriam, os sociologistas viriam lê-los e analisá-los, e assim os linguistas, cronistas e outros estudiosos com vontade para todos, começando talvez por nós. Ingratos. Boas noites.